Aparentemente, eu não ouço Vossa Excelência. Oi, Denise. Está me ouvindo, doutor? Agora eu ouço. E Sim. Parece que há uma pessoa conversando ao telefone, como a senhora Denise também. Eu não vou dar a palavra ao senhor até que eu tenha certeza de que todos colaborem conosco e fechem os seus microfones. Solicito do doutor Celso, da Rosângela, da Ana e do Nuno, que estamos acompanhando, se estão vendo quem desavisadamente está com o microfone aberto, para que o avise, chame atenção para colaborar conosco, para que possamos prosseguir. Nós temos muito processo, não podemos ficar paradinhos assim. Celso, eu posso prosseguir? A pessoa foi avisada? Desembargador, eu estou colocando todo mundo para o lobby de novo. Porque... Se estão vendo quem desavisadamente está com o microfone aberto, para que o avise, chame atenção para colaborar conosco, para que possamos prosseguir. Está repetindo. Celso, eu estou vendo aqui poucas pessoas dentro da sala. O resto está no lobby. No lobby também pode abrir o microfone? Não, excelência. Não tem como. Então, eu não sei, eu não tenho a visão assim de outra. Mas porque pode não abrir o áudio, mas não abrir o vídeo, mas abrir o áudio. Eu entendi agora. Então, pode. Será que agora a pessoa já não vai colaborar conosco? Nós agradecemos. Doutor Rodrigo, desculpe. Se houver uma interferência, paramos tudo e começamos de novo. Espero que não, me desculpe. E Vossa Excelência toca a palavra, 14h55. Obrigado, senhora presidente, na pessoa de quem cumprimento a todos os desembargadores que compõem essa honrada turma civil. Cumprimentamos também ao ilustre procurador de justiça, bem como a todas as serventuárias e serventuários, colegas advogadas e advogados que nos assistem pelo canal do YouTube. Então, presidente, inicialmente quero registrar os nossos cumprimentos a toda a estrutura pessoal e física de equipamentos desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios, por estar na vanguarda dos tribunais de justiça do nosso país, realizando, então, essa primeira sessão ordinária telepresencial aqui da nossa honrada sexta turma civil. Senhora presidente, ilustres desembargadores, nós inicialmente queremos registrar a nossa compreensão quanto à malfadada sentença lançada nos presentes autos. A nós parece que a sentença padece tanto do erro em procedendo, quanto do erro em judicando. Vou tentar descer a minúcias na explicação dessas duas situações de vícios que a nós parece acometerem a sentença vergastada. Vejam, excelências, que a meritíssima juíza de primeiro grau, ao proferir a sentença ora apelada, fez em sede de julgamento antecipado da lide. A nós parece que em manifesta violação ao disposto no inciso 1º do artigo 355 do nosso novo Código de Processo Civil, uma vez que o julgamento antecipado da lide, de acordo com a norma então citada, seria admitido na hipótese em que não houver necessidade de produção de novas provas, o que parece não seria o caso dos presentes autos. Na medida em que, e aí aproveito até para antecipar um argumento que vou retornar logo mais adiante, quando for abordar o erro judicando, mas vejam, excelências, que os autores, ora apelados, em sua petição inicial, ressaltaram que, por intermédio da apelante, uma empresa imobiliária, que atua no ramo da intermediação de contratos desse setor da economia. Então, os apelados, por intermédio da apelante, celebraram um contrato de promessa de compra e venda de uma unidade, de um apartamento, salvo melhor juízo, enfim, de um imóvel. Os autores apelados afirmaram isso em sua petição inicial. A incorporadora, também apelada, ao ser citada, apresentou contestação e, em sua contestação, sustentou que tal contrato não teria sido celebrado
pelo simples fato de não ter sido apresentado o documento, o instrumento de contrato. Ora, excelências, é uma noção comezinha do nosso direito, no sentido de que o contrato não é o documento, mas é o próprio acordo de vontades, que pode estar materializado num documento, o instrumento de contrato, ou não, e que apenas nos casos em que a lei expressamente exigir a forma escrita, deverá, para ter validade, sob pena de ser nulo, revestir-se, então, de tal forma, estar materializado num instrumento de contrato. Não é o caso do contrato chamado de compromisso ou de promessa de compra e venda. Trata-se de um contrato preliminar e de natureza consensual, que, de acordo com o disposto no artigo 464 do Código Civil Brasileiro, não é necessária a obediência da forma que a lei exige para o contrato definitivo a ser celebrado. Portanto, o contrato de promessa de compra e venda poderia ter sido celebrado, inclusive verbalmente. E eis o ponto em questão. Se este contrato tivesse sido celebrado pela forma verbal, como foi afirmado pelos autores, ora apelados em sua inicial, que efetivamente celebraram tal contrato, essa prova poderia ter sido produzida no curso da demanda, fosse através da inquirição de testemunhas, fosse através do depoimento pessoal dos próprios autores. E ao promover o julgamento antecipado da lei, Sua Excelência ceifou, por assim dizer, a possibilidade de a apelante, então, pleitear a produção de tal prova, em manifesto cessamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, esculpidos a duras penas no inciso 55 do artigo 5º de nossa Constituição Federal, lá de 1988. De outra senda, essa decisão, a sentença vergastada, também nos parece padecer do erro em procedendo, do vício de procedimento, na medida em que a nós parece uma decisão surpresa. Provocamos vossas excelências a reflexão a esse respeito. Vejam, senhores, vejam a senhora presidente, que a meritíssima juíza de primeiro grau sequer intimou as partes a manifestarem se pretendiam produzir alguma outra prova ou não. A marcha processual foi muito simples. Petição inicial, citação, contestações, réplica e sentença. Sequer houve a possibilidade das partes dizerem se pretendiam produzir novas provas. Não houve intimação das partes para dizerem se concordavam ou não com o julgamento antecipado da lide, que veio a malfadada sentença. Então, a nós parece que ela viola também os artigos 9 e 10 do novo Código de Processo Civil, e deflagrou e instituiu, como uma novidade no nosso ordenamento jurídico positivo, o princípio da não surpresa, das decisões que não podem ser surpresa para as partes. E é nesse sentido que, inicialmente, entendemos que a sentença precisa ser, então, cassada, isto é, anulada, em razão destes flagrantes vícios que se caracterizam como vícios de procedimento ou erro improcedente. Não obstante, superada essa análise, se eventualmente chegarmos à apreciação quanto ao mérito da demanda, ou da pretensão recursal, melhor dizendo, vamos enxergar também a ocorrência do error in iudicando, do vício de juízo. Porque vejam, excelências, nós temos uma situação retratada e demonstrada nos presentes autos de processo, em que os autores, ora apelados, teriam, então, firmado um contrato de promessa de compra e venda, intermediado pela apelante e com a outra apelada, a incorporadora, e este contrato teria sido celebrado ainda no ano de 2010, de sorte que a comissão de corretagem, os honorários da empresa apelante, da imobiliária apelante, foram pagos no dia 6 de setembro de 2010. E essa demanda foi ajuizada, protocolizada, a petição inicial, no dia 26 de junho de 2016.
mais de 5 anos, quase 6 anos após o pagamento da comissão de corretagem. Suscitou-se tanto a incorporadora apelada quanto a imobiliária ora apelante, suscitaram a prejudicial de mérito de prescrição. A esse respeito, o STJ, ao julgar o tema 938, firmou a tese no sentido de ser trienal a prescrição. E estaria, então, a pretensão fulminada pela ocorrência da prescrição, a pretensão de restituição da importância paga a título de comissão de corretagem. Não obstante, Sua Excelência entendeu que não seria o caso de se aplicar a prescrição trienal. Entendeu ela que a prescrição seria decenal, deslocando a análise da situação fática para a hipótese de serviço defeituoso. Entendeu, Sua Excelência, que o contrato preliminar de promessa de compra e venda não teria sido firmado, acolhendo neste aspecto a antítese trazida pela incorporadora ora apelada em sua contestação. E vejam, Excelências, ao deslocar a análise da situação fática, da prescrição trienal para a prescrição decenal, Sua Excelência disse que o serviço prestado foi defeituoso na medida em que o contrato preliminar de promessa de compra e venda não teria sido celebrado de forma efetiva. Aqui me permitam dizer que Sua Excelência, na verdade, disse que o contrato não foi formalizado, não chegou a afirmar que não foi celebrado. E aqui volto àquela discussão anteriormente trazida, da natureza jurídica do contrato de promessa de compra e venda, um contrato preliminar de natureza consensual. Não há necessidade de ser formalizado, de ser celebrado pela forma escrita, num instrumento de contrato. Então, Sua Excelência, partindo dessa premissa, entendeu que a prescrição seria decenal. Mas a nós parece um novo equívoco de Sua Excelência. Porque vejam, Vossas Excelências, que na sentença vergastada, Sua Excelência afirma textualmente o seguinte: inicialmente é importante salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes, por força de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, configura nítida relação de consumo. Ora, nobres desembargadores, existe ou não o contrato de promessa de compra e venda? Foi celebrado ou não o contrato de promessa de compra e venda? Se o foi, naturalmente, estamos diante de uma relação de consumo. E estando diante de uma relação de consumo, por mais que Sua Excelência desejasse afastar a prescrição trienal, deveria recair na hipótese prevista no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, para o ressarcimento do dano provocado, então, por um suposto serviço defeituoso. E nesta hipótese, a prescrição é quinquenal, ela é de 5 anos. E a pretensão estaria igualmente fulminada, já que a ação foi ajuizada quase 6 anos depois do pagamento dessa importância. Razão pela qual não há que se falar na prescrição decenal. Seguindo adiante, novamente, um erro in iudicando. Assim nos parece. Sua Excelência afirma que o serviço foi defeituoso porque o contrato de promessa de compra e venda não teria sido celebrado. Embora no trecho que acabei de ler para Vossas Excelências, ela afirma a existência do contrato de promessa de compra e venda. Mas vejam, Excelências, a comissão do corretor é devida em função do resultado útil da intermediação. Se concluirmos, como nesse trecho da sentença vergastada, que o contrato de promessa de compra e venda foi sim celebrado, como foi afirmado pelos autores, ora apelados em sua petição inicial, resultado útil houve. Portanto, a comissão de corretagem, nesta hipótese, é sim devida. Não haveria que se falar em serviço defeituoso, em restituição da importância recebida, na medida em que o contrato foi concluído, ainda que não tenha sido formalizado, ainda que de maneira verbal, mas fora concluído, o resultado útil houve, adequando-se à norma prevista no artigo 725 do Código Civil Brasileiro,
que resguarda ao corretor, e nessa hipótese a imobiliária a apelante, como corretora imobiliária, o direito de perceber a comissão, a remuneração devida pela intermediação por ela realizada. E, por último, para que eu possa já caminhar para o nosso encerramento, controlando o tempo que temos, excelências, é importante dizer que a sentença condenou a apelante à restituição de uma importância equivalente a R$ 5.813, ao passo que consta dos autos, no ID número 132.366.81, na página 14, a proposta de compra e venda com recibo de sinal de negócio, em que está claramente descrita que a comissão de corretagem é no valor de R$ 4.563. Os autores apelados afirmam em sua petição inicial que pagaram R$ 6.113. Excelências, há uma diferença entre R$ 6.113 e R$ 4.563, há uma diferença de R$ 1.550, que certamente é referente a sinal de negócio, atas confirmatórias na redação do artigo 417 do Código Civil, que confirmam a celebração do contrato de promessa de compra e venda. Então, na pior hipótese, excelências, na hipótese de vossas excelências entenderem que a apelante de fato precisa ser condenada a restituir ou ressarcir os autores apelados da importância por eles paga, e fique então reconhecido que essa importância não corresponde a R$ 5.813, mas sim a R$ 4.563. E é forte nessas razões, senhora presidente, nobres desembargadores, que suplicamos a vossas excelências, rogando sempre a sabedoria salomônica, que o grande arquiteto do universo possa iluminar vossas mentes, suplicamos a vossas excelências que conheçam a apelação interposta e que lhe deem provimento, seja para o fim de anular a sentença apelada em virtude do erro improcedendo ora demonstrado, seja para reformá-la em virtude do erro indicando também ora demonstrado. Senhora presidente, não ouço a senhora. Perdão pela interrupção, não a ouço. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Arquibaldo Carneiro, e solicito a todos que fechem os microfones para ouvir o voto de Sua Excelência. Obrigada. Boa tarde, presidente. Boa tarde, eminentes pares. Quero agradecer também ao combativo advogado pela educação, que realmente, às vezes, pela combatividade dos advogados, esquecem de mantê-la, né? E realmente com essa finesse do nobre advogado. Bom, passarei ao voto, dado que a gente tem muito processo pela frente. Vou fazer de uma forma bem resumida, mas de antemão já alerta a todos, já aviso que o acordo vai estar disponível em breve, né, para as partes se manifestar a ter ciência do teor. Bom, o voto, conforme já dito, recurso da JGM Consultoria, né, contra a decisão da primeira vara civil de Taguatinga. Eu vou, por tópico, para agilizar. Aqui, no que tange a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, eu não tenho a menor dúvida da sua aplicação, eis que a demandada comercializa no mercado de consumo bem imóvel o que foi adquirido pelos autores recorridos como destinatário final. Então, com certeza, aplica-se ao Código do Consumidor. Preliminar de licenciamento de defesa. Bom, no caso dos autos, o juiz monocrático entendeu desnecessária a maior dilação probatória e passou ao julgamento da lide. Diga-se propósito de que o artigo 139, inciso 2 e 370, ambos do Código de Processo Civil, consagra dever do juiz velar pela duração razoável do processo, o que se traduz no princípio da celeridade, de tal forma que o magistrado deve deferir as diligências que ele julgar meramente protelatórias. Ademais, segundo o próprio STJ já entende, cito o precedente, se o magistrado entendeu que não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide,
não há de se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido. Também, ao compulsar os autos, chega à mesma conclusão da sua excelência de primeiro grau, ou seja, a suficiência de prova documental apresentada pelas partes para o correto deslinde do feito. Vale dizer, o retorno dos autos de instância de origem para definir a prova oral ali iria apenas retardar o desfecho já noticiado na sequência. A produção de prova oral requerida só daria prejuízo à celeridade, normalmente diante da constatação de que os elementos trazidos aos autos seriam suficientes para a formação da convicção do juiz. Dessa forma, em tais argumentos, rejeita a preliminar de cessamento de defesa. Quanto ao mérito da prescrição da comissão de corretagem, o que consta aqui, eu cito até um entendimento do STJ, que é o tema 938, conhecido por demais de todos nós, pela incidência do disposto do artigo 203, parágrafo 3º, 4º do Código Civil, ou seja, prazo prescricional de 3 anos. Só que, nesse caso concreto, tem um distingue, né? Tem um distingue. Qual seja, a discussão daquele precedente lá no STJ, do tema 938, era questionando a comissão, o custo da corretagem da taxa do SAT, do consumidor. A taxa de corretagem, comissão, né? E a taxa SAT. Tratava-se de ação de restituição de valores ao fundamento da abusividade de transferência desse consumidor. Agora, nesse caso, a gente já viu que não foi isso. Está, no caso, em debate, restringia-se o pedido de devolução dos valores pagos a título de corretagem à assessoria imobiliária. Lá, na hipótese de estudos, ou seja, no nosso caso concreto, a parte autora buscou a rescisão do contrato de compra e venda porque houve inadimplemento da construtora. Ou seja, nesse nosso caso, não se aplica aquele período de prescrição de 3 anos, porque aqui está querendo que o desfazimento, é a rescisão contratual com a construtora por culpa dela. Sendo assim, o consumidor não se discute, sendo assim, o consumidor não discute se o pagamento da comissão de corretagem era válido. Aqui nós estamos discutindo isso, não. Mas pretende ser reembolsado de tudo que ele pagou. Então, o que aconteceu? Ele pagou. Então, como a corretora foi tida como inadimplente, então é contratual. É de tudo, e não a taxa de corretagem. É todo as prestações, inclusive a taxa de corretagem. Bom, recentemente o STJ reafirmou esse entendimento ao elucidar que nessas hipóteses não se aplica o prazo prescricional de 3 anos em razão da necessidade de pronunciamento judicial sobre a questão de fundo, ou seja, o contrato formulado entre as partes. Aí cito o precedente do STJ e no item 6 desta emenda do STJ está escrito tema da inaplicabilidade do tema 938 aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem da SAT tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora. Ou seja, o próprio STJ já reconheceu de que quando a questão de fundo está querendo a rescisão contratual por culpa da incorporadora, não se aplica o prazo prescricional de 3 anos. Ainda cito outro precedente, né? No caso, o mesmo julgado, com a pretensão do adquirente ao cumprimento do contrato de entrega do imóvel, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do prazo específico no Código Civil, o STJ entende que é de se aplicar o prazo geral de prescrição, 10 anos, isso na vigência do Código Civil de 2002. Ou seja, a partir daquela data prevista para a entrega do imóvel, o adquirente teria 10 anos para pleitear a resolução do contrato. Nesse passo, considerando que todos os valores desembolsados pelos autores em 6 de nove de 2010 e a demanda ajuizada em 29 de 6 de 2016, não há de se falar em prescrição, haja vista não ter transcorrido prazo legal de 10 anos, previsto no artigo 216 do Código Civil. Rejeito, assim, a prejudicial de prescrição. Da devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, outro tópico, no caso concreto, como já dito, não houve formalização da promessa de compra e venda por responsabilidade dos vendedores, ou seja, não se concretizou responsabilidade dos vendedores, o que restou em controvérsia nos autos. Trata-se, pois, na espécie, das consequências da rescisão do contrato, por responsabilidade da corretora, em que se pleiteia a devolução das parcelas efetivamente pagas
pelo consumidor. Com efeito, a presente demanda não se limita a análise pura e simples da legitimidade e direito da devolução de corretagem, sob fundamento de enriquecimento sem causa, mas de rescisão de promessa de compra e venda decorrente do desfazimento do negócio jurídico com retorno das partes ao status quo antes. Cito precedente do STJ, né? Inclusive está aqui do ministro Antônio Carlos Ferreira e da ministra Isabel Galotti. O ministro Antônio Carlos diz o seguinte, num trecho: a devolução da corretagem se impõe não pela abusividade do contrato, mas sim pelo ilícito cometido pelas requeridas, ou seja, o inadimplemento da obrigação assumida no pacto. Já a ministra Isabel, eu troquei, a ex-primeira ainda é o ministro. E mais embaixo ele conclui: com efeito, as empresas inadimplentes têm o dever de reparar todos os danos prejuízos causados ao autor, dentre os quais se insere a devolução desembolsada a título de comissão de corretagem. A ministra Isabel Galotti, também na mesma linha, não basta concluir que a construtora devolva o que lhe foi pago pela compra do imóvel. Também é necessário que ela restitua as despesas que o consumidor teve com a corretagem, já que deu causa à rescisão. Ante o exposto, nego provimento ao recurso em relação aos honorários recursais, major em 2%. Esse é o meu voto, senhora presidente. Os demais partes. Estou não ouvindo. Já estou com a palavra, excelência? Isso, esmagador José Divino. Obrigado. Senhora presidente, eu ouvi com a devida atenção o pronunciamento do ilustre advogado, doutor Rodrigo Guedes, a quem nós rendemos as nossas homenagens pela sua verve, pela sua combatividade. Entretanto, a sua empresa, a sua constituinte, não tem razão. Diante do exato, do brilhante, claro e expressivo voto do eminente relator, dispensaria qualquer outros acréscimos. Nós já conhecemos o voto de Sua Excelência, examinei o seu voto, confrontei todo o arcabouço dos autos às conclusões de Sua Excelência e cheguei à mesma conclusão. Mas só obedito, apesar de o STJ já ter decidido em sede de recurso repetitivo a questão dos honorários, que, em última análise, aquele nobre Superior Tribunal de Justiça, aquele soldalista entendeu que, havendo demonstração clara de que o consumidor estaria pagando a comissão de corretagem, não se devolve. Mas, no caso, apesar desse entendimento, estou dizendo só a látere, só para argumentar, desde quando surgiu essas questões para nós julgarmos na sexta turma civil, nos idos de 2000, desde quando eu tomei posse como desembargador em 2006, se eu me lembro bem, que eu já tinha uma posição de que o comitente, quem contrata, quem coloca à venda alguma coisa e que chama, e que usa dos corretores ou das imobiliárias, é que tem o dever de arcar com o pagamento dos honorários do corretor, da comissão de corretagem, melhor dizendo. Mas o STJ entendeu de mitigar esse entendimento que é secular nas práticas comerciais, entendeu? Devemos observar que é vinculante esse acordo de natureza julgamento repetitivo. Mas, no caso, como bem alinhavou o eminente relator, aqui não se trata de aplicar-se aquele precedente vinculante, mas da culpa pelo desfazimento, pela resolução do contrato à vendedora.
a incorporadora. Logo, tem que se restabelecer as partes ao status quo. E, assim, deve, como bem entendeu o eminente relator, devolver tudo. E quanto à prescrição, Sua Excelência também trouxe precedente relativamente recente do Superior Tribunal de Justiça, que ele alinhavou alguns votos de ministros naquele julgamento, que, nesse caso, a prescrição é decenal e não trienal, muito menos quinquenal. Então, senhora presidente, eu peço que a taquigrafia não precisa nem anotar isso, a minha conclusão é apenas acompanhando o eminente relator e rendendo as minhas homenagens à combatividade do ilustre advogado. É como voto. O meu voto também é com o relator. Proclamo o resultado do processo chamado, conhecido, desprovido, unânime. Então, para evitar a revisão, desculpe, só para ficar bem claro, para não ter que ficar corrigindo as notas taquigráficas, eu pediria só para consignar, o meu voto é apenas acompanhando as conclusões do eminente relator. Pois é. Doutor Rodrigo, boa tarde, muito obrigado.